Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, irmãos? Graças a Deus. Recebeu o pastor, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente
Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada teme, nada teme, tudo é possível, somente crer. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe nossos irmãos conectados conosco nesse momento. Que Deus possa abençoar a cada um de acordo com a tua palavra e com a fé de cada um de vocês. Amém? Vocês ouviram o culto da semana passada? Amém. Eu ouvi aquele culto mais umas 3 vezes. Um culto muito importante para o nosso aprendizado, para o meu principalmente, porque nós aprendemos todo dia, né? Não adianta você pregar algo e não viver algo, não querer aprender mais. Nós aprendemos a todo dia e erramos todo dia também. Mas Deus, Ele livra o eleito de tudo, de todo o mal. Então o culto que nós pregamos foi sobre vocês lembram o título? Acho que é obradores de iniquidade, alguma coisa assim. Nós falamos sobre o pecado, e o cristão não tem pecado nele. E quem pecou foi a mulher. Nós falamos sobre o acontecimento no princípio, aonde a mulher pecou e Adão não pecou. Agora, qual que foi o grau maior? Qual foi o problema maior gerado ali? Foi o gerado por Adão ou foi Eva? Qual foi o grau maior? Ou falha maior da maneira que vocês podem pensar? O erro maior? Então, muitas vezes, a pessoa ela aponta o dedo e fala assim, a mulher pecou. Mas o problema de Adão foi maior. O problema de Adão foi maior. Porque Adão sabia o que ele estava fazendo. Ele não foi enganado. E a mulher foi enganada. Então, quando você sabe do problema e a pessoa não, o seu grau de culpa é maior. O seu grau de culpa é maior. Então, o ensinamento da palavra de Deus, ele começa a abranger um leque para você, que nós temos que saber muitas coisas, o essencial para que nós possamos sair desse mundo. Mas tudo isso está incluído na palavra de Deus. Sem ela, você não vai saber o próximo passo. Amém? Então, é muito importante esses cultos que nós tivemos. Né? E hoje eu vou pedir para o irmão abrir a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 3, versículo 39. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus.
que vivo está. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo 39. Todos encontraram, né? Amém? Não, então acho que eu vi errado aqui. João 3, versículo 9. Acho que eu falei errado para vocês. João 3, 9. 1 João 3, 9. Amém? Amém. Está escrito: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, sabemos que todo aquele que é nascido de Ti não peca, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo novo nascimento que tem dado aos seus filhos, ó Deus. Obrigado por Sua palavra. Obrigado, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que aonde estiver o eleito, ele se alimentará corretamente da Sua palavra, independente de qualquer outra pessoa, daquilo que digam ou pensam a respeito dele. Ele sabe aonde está o alimento correto, ó Deus. Ele sabe onde está a proteína necessária para o seu crescimento espiritual. Pedimos, ó Deus, que abençoe esse culto. Abençoe meus irmãos, ó Pai, ausentes, que estão acompanhando pelas redes sociais. Peço pela irmã Flávia, ó Deus, não pode estar entre nós no culto de hoje, o esposo, o irmão Maico, o irmão Zé Mário, família. Pai Santo, toda enfermidade que tem chegado diante de seus filhos, ó Deus, é justamente, ó Pai, para declarar que o Senhor é o curador, ó Pai. Nada chega à toa diante da tenda de seus filhos, ó Pai. Então estamos crendo que a cura já foi comprada, tudo já foi feito, ó Pai. Só depende de nós aceitarmos, ó Deus. Então eu peço por eles, apresento eles nesse momento, afaste-os do mal, ó Deus. Pai Santo, se porventura, ó Deus, for esse vírus, Pai, que o Senhor já possa, eu creio que pela fé, que a cura já foi confirmada, ó Deus, não só deles, ó Pai, mas de cada um de seus filhos que creem em Sua palavra. Pai Santo, pedimos encarecidamente, abençoe esse culto e abençoe teus filhos, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Fiz questão de entrar nessa passagem aqui, porque não sei se vocês lembram, no culto passado eu falei que o eleito não peca. O eleito, ele não peca. Ele não comete pecado. Nós tínhamos programado o culto de ceia, tínhamos falado sobre o culto de ceia para hoje. Mas o eleito, ele entende essas coisas. Paulo disse: esperai uns pelos outros, se tratando da ceia. Então, se o corpo não está completo ainda, se tem aqueles que, por um desvio no tempo aí, o nosso tempo é imprevisto, né? Nós não planejamos nada. Impede a pessoa de estar no culto, então nós temos que esperar uns pelos outros. Não adianta nós lermos essa passagem nas Escrituras e não entender o que é isso. Você tem que esperar um pelo outro. Então nós vamos esperar uns pelos outros. Então se alguém chegar e falar assim, poxa, tem que ter o dia, tem que ter a noite, o dia certo para tomar da Santa Ceia, vocês podem citar essa Escritura para a pessoa. Devemos esperar uns pelos outros. Não é o dia que você vai tomar, ou quanto tempo você vai levar para tomar. Tem que saber se a pessoa está em condição de estar na igreja ou não. Aquele que pode estar e não fazem questão de estar na presença de Deus, você não tem que esperar por essas pessoas. Mas o cristão, nós temos a obrigação de esperar uns pelos outros. Amém? Amém. Então o eleito, ele não peca. O eleito, ele não comete pecado, porque a semente de Deus está nele.
Você é a semente de seu pai. Não tem pecado nessa semente. Entende agora porque o problema de Adão era maior? Adão tinha uma escolha. Falamos sobre isso no culto passado. Adão teve uma escolha e Eva não tinha. É somente o eleito que tem a escolha. Somente o eleito que ele pode escolher. O pecador, ele não tem escolha. Eva não pôde optar, não sabia o que fazer ali. Ela não teve uma escolha. E por ter uma escolha, o problema de Adão foi maior. E foi louvável, porque ele se entregou para resgatar uma pessoa ignorante. Uma pessoa que não conhecia. Se você me convida para ir na sua casa, e você sabe que eu não posso comer um alimento muito salgado, com muito sal. E mesmo assim você faz aquele alimento, você teve uma escolha. Você sabia que não podia fazer aquilo e fez. Então é só para você entender mais ou menos. Você sabe, e Eva não sabia. O cristão, ele sabe quando ele está desagradando a Deus. Porque a semente de Deus está nele, e quando ele percebe que ele está desagradando a Deus, ele já não peca, que ele já tira aquele mal que está rompendo diante dele. Em João, vocês vão poder somente acompanhar. Está escrito, sabemos, era João 18, 19, acredito. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. O maligno não toca. Sabemos que somos de Deus. E que todo o mundo está, é tempo presente, está no maligno. Então o maligno jamais vai te tocar. Porque essa semente está em você. Então não adianta, muitas vezes você pode pensar, porque a pessoa ela está ouvindo a palavra de Deus, ela está conseguindo o novo nascimento ali. E ela não está. É somente o eleito que chega nesse ponto, nesse patamar do novo nascimento. E é justamente o pecado que impede a pessoa de estar no arrebatamento. Você vê como que um culto vai puxando o outro? Um ensinamento vai puxando o outro? O pecado impede você. É por isso que o irmão Brando ele tem dito que fumar não é pecado. Está na mensagem, acho que eu separei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. O irmão Brando disse que fumar não é pecado, beber não é pecado. Olha o que o irmão Brando diz na mensagem, Hebreus capítulo 6, 5 e 6, primeira parte. Ele disse, Deus vive em sua palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Olha que coisa tremenda que o irmão Brando está dizendo aqui. Ele disse, Deus vive em sua palavra. Aí você conversa com a pessoa, por mais tempo que ela está na igreja, ela vai dizer para você, eu sei que Deus vive em sua palavra. Mas quando você para e entende o que o profeta está dizendo aqui, preste bem atenção. Deus vive em sua palavra. Mas agora, se eu não estou na palavra, Deus não vive em mim. Olha o problema que a pessoa entra. Ela tem que estar na palavra correta. Então, se eu não estou na palavra, e Deus só pode viver na palavra dele, se eu não estou no lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada, Deus jamais poderá viver em mim. E se Deus não vive em você, você continua no pecado.
A iniquidade ela é pior do que o pecado. A situação de Adão era pior do que a de Eva, que tinha pecado. Porque ele tinha escolha e ela não. Acho que nós não precisamos tocar mais nesse ponto, né? Então, se você está na palavra, Jesus disse. Agora, Deus vive em sua palavra. O irmão Brana disse, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Pela fé sois salvos, através da graça. Não por nada. Se você treme, ou fala em línguas, ou seja que for que aconteça, aquilo não tem nada a ver. Aquilo não tem nada a ver com isso de modo algum. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Então, como que você vai ouvir a palavra de Deus? Jesus diz, aquele que ouve. Você tem que ouvir a palavra da mesma maneira que Jesus falou. Aí, quando Deus envia um profeta para essa era, as pessoas falam assim, eu tenho que ouvir o que Jesus falou. Mas para você entender o que Jesus falou, Jesus tem que enviar alguém nesse tempo presente, para repetir as palavras de Jesus. Então vocês têm vida eterna. A palavra tem significa fazer eco, repetir a palavra de Deus. Somente esse povo que pode fazer isso. Agora, não sou contra tremer. A pessoa treme na igreja, fala em língua. Ele diz, não sou contra tremer ou falar em línguas, gritos. Tudo bem, isso é bom. Mas isto é simplesmente atributo. Isso é atributo do Espírito. Você falar em língua, você fazer certas coisas na igreja. São atributos. Eu poderia te dar uma maçã de uma árvore. E você continuaria não tendo a árvore. Vem você? Você tem a maçã, mas você não tem a árvore. Você tem o dom do Espírito, mas você não tem o Espírito. Então a pessoa ela vai numa igreja, um certo espírito é expulsado dela, ela acha que Deus está ali. A pessoa só tem uma maçã, ela não tem a árvore. Ela não tem o doador. Entendeu? A árvore doa o fruto. Falou alguma coisa? A árvore doa o fruto. Por isso que o irmão Brana diz aqui no versículo seguinte, ele diz, mentir, roubar, beber, fumar, jogar, cometer adultério, isso não é pecado. Estes são atributos da incredulidade. Não é iniquidade aqui, está falando da incredulidade. Então você observa o que o profeta está dizendo, que a pessoa que comete adultério, você vai ver nas igrejas da mensagem, muitas pessoas adulterando. E para você adulterar, você não precisa tocar na pessoa. Observa até a lei do mundo aí como é que é. O estupro, você não precisa tocar. Você não precisa cometer o ato com a pessoa para cometer o estupro. Jesus tem dito que se um homem olhar para uma mulher em seu coração, ele já praticou o ato. E a palavra, ela tem se manifestado para nos blindar dessas coisas. Para nos blindar disso. Então você observa que a pessoa que comete adultério, a pessoa está dentro da igreja e cometendo adultério. Então existe um atributo do pecado nela. Essa pessoa não está salva, ela é um pecador. Muitas vezes a pessoa está em pior condição. A pessoa está na igreja, ouvindo a palavra de Deus corretamente e cometendo adultério. Você observa, se você está ouvindo a palavra de Deus como ela é, e cometendo adultério, você está cometendo duas coisas, iniquidade também.
A pessoa está partindo por um extremo que ela não tem volta mais. Não se deve permitir isso na igreja. Nem as denominações permitem isso. Vocês sabiam que as denominações têm profeta, né? A turma fala assim, igreja assembleia não tem profeta. Eles têm. Porque eles são filhos da igreja católica. O profeta deles é o Papa. O Papa já enganou eles. Todas as religiões através da Trindade. Eles têm um profeta. Eles adoram o Papa e não sabem. Eles têm um falso profeta sobre eles. Porque quando o Papa chegou em 325 em Roma, quando teve em Baal Peor, quando Balaque lançou tropeço contra os cristãos, ou Constantino, melhor dizendo, que ele introduziu a Santíssima Trindade já no ano de 325, ali já começou a Santíssima Trindade, já vem daquele tempo até agora. Tinha que ter um homem sobre a cabeça da igreja. Tinha que ter um homem. Onde eles colocaram um Papa ali. Que veio desde aquele tempo. E as igrejas acataram aquilo. Estão todas unidas pela Trindade. A ponto de eu ver um vídeo do Papa dizendo que todas as igrejas estão unidas com a Igreja Católica pela Santíssima Trindade. Só que você mostra isso para as pessoas, elas falam que não. Mas elas têm um Papa sobre elas. Mas o cristão, ele aprende o que é pecado, o que é incredulidade, porque Deus permite você conhecer isso para você se libertar. Deus quer um povo sem pecado. A igreja, a noiva, para sair daqui, não pode ter pecado nela. A primeira igreja teve pecado, e teve um Adão que se manifestou, que era o Adão, esposo de Eva, o primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão, a Bíblia diz. E Adão, ele pegou e cometeu aquele ato, sabendo o que estava fazendo, para resgatar Eva, para resgatar aquela igreja. E Jesus, ele fez a mesma coisa. Todos estávamos em pecado. E Jesus, o que ele fez? Ele cometeu o quê? Ele cometeu iniquidade? Não, ele morreu por nossas iniquidades. Mas quem cometeu? Da onde veio a iniquidade? A iniquidade veio quando Adão, para resgatar Eva, ele cometeu isso lá atrás. E o segundo Adão veio para ser moído por nossas iniquidades. Então não pode ter mais isso em você. Não pode ter mais isso em você. Então cada vez que você comete esse ato, se você chegar a cometer uma iniquidade, quer saber fazer o correto e não fazer, quando você comete essas coisas, você sabe que existe um cordeiro que morreu por suas iniquidades. E quando você confessa isso, você está puro, limpo sob o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o cristão tem isso. Somente o cristão. O mensageiro tem nos ensinado que temos que saber o que é pecado. Existe pecado na noiva? Na mensagem, o primeiro selo, porque a noiva ela precisa se libertar para sair daqui. Eu acredito que nós estamos num processo de limpeza. Estamos num processo de limpeza. Então na mensagem, o primeiro selo, o irmão Brana disse: e como pode o homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Porque haverá uma tribulação. Vocês concordam com isso? Como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Eu não posso compreender isso. Vem? Ela é lavada, ela é levada para longe da tribulação.
Se a igreja tem sido julgada e eles têm julgado a si mesmo e têm aceitado o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeitamente e totalmente sem pecado? Está entendendo? Como que Deus pode julgar um homem que está perfeitamente, totalmente sem pecado? Você está sem pecado, Deus não pode te julgar mais. Você já foi julgado. O irmão Brano está dizendo aqui. Como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai julgar você? Só que o ímpio, ele vai olhar para você e vai dizer, você diz, não existe tal pessoa. Olha o que o mensageiro diz. Cada crente nascido de novo, verdadeiro crente, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. Não se importe com o que as pessoas vão falar para você. Mas o importante é diante de Deus a maneira que você está. Ele está dizendo, diante de Deus você está sem pecado. Não me importa o que as pessoas vão falar. Porque você precisa sair daqui e você precisa saber as suas condições. Você vai fazer uma viagem para uma determinada cidade ou país, sei lá para onde você for. Você vai parar, analisar suas condições. Você vai ver o que está faltando, o que você precisa fazer. Precisa comprar roupa, lá é frio ou é calor, precisa comprar blusa. Então a palavra de Deus, ela tem se manifestado para você saber o que você precisa fazer. Para se preparar para a sua ida daqui. Então o William Branham está dizendo que não tem pecado em você. Diante de Deus você está sem pecado. Ele não está confiando em suas obras. O cristão não está confiando em suas obras. É por isso que Jesus disse, as obras não são minhas. Jesus não estava confiando nas obras dele. E os irmãos de Jesus não confiam nas suas próprias obras. Ele confia nas obras do Pai. Essa sua confissão foi derramada no sangue de Jesus. Assim diz a Bíblia, vem, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar. Não interessa que o Satanás ele pode fazer você pecar de toda maneira. Mas é a palavra é Deus dizendo que você não pode pecar. Por mais que ele tenta, tem algo em você. Que nem uma baleia, elas têm um sonar, não é isso? Até mesmo os morcegos, eles têm algo assim que avisa se tem uma parede ali, que às vezes não enxerga à noite. E o cristão, ele tem esse sonar de Deus nele. Esse GPS de Deus nele. Ele tem, ele sabe. Deus procura programar, equipar seus filhos com tudo que eles precisam. E tudo que você precisa está na palavra. Não pode estar em outro lugar. O pecado não pode atingir você. No quarto selo, o irmão Branham diz: como alguém pode concluir que a igreja passa pela tribulação? Você observa que ele está confundindo a igreja com a noiva aqui. Mas depois ele se acerta. Como pode alguém dizer que a igreja passa pela tribulação? Eu não sei. Mas por que tem que passar pela tribulação quando ela não tem pecado? Gente, o pecado não te deixa na tribulação. Pecado é incredulidade. Opa, se você não fica para a tribulação, alguém vai ficar. Como se não tem pecado nela, ela vai ficar para a tribulação? Aí ele corrige, diz: eu não quero dizer a igreja.
Eu não quero dizer a igreja não passará pela tribulação, mas estou falando sobre a noiva. A noiva não. Ela não tem nenhum pecado. Nada contra si, absolutamente. Ela tem sido branqueada. E não há nem mesmo um cheiro dele, um cheiro do pecado. Nada que reste. Eles são perfeitos. Olha lembrando que está dizendo como que vocês são. A noiva. Eles são perfeitos. Eles são perfeitos diante de Deus. Então, para que alguma tribulação para purificá-los, eles não precisam. Mas os outros, olha como ele separa aqui. Mas os outros precisam. Quem são os outros que precisam da tribulação? Ele diz aqui, a igreja passa pela tribulação, mas não a noiva. Por que a igreja passa pela tribulação? Porque tem pecado nela. E a noiva não tem pecado. É o pecado que vai separar a noiva da igreja. Só que o problema da noiva é maior. Porque agora a noiva sabe o que ela precisa fazer. Olha a situação que você está agora. Olha a situação que nós estamos agora. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que você deve fazer. Você sabe que você precisa se purificar mais. Ah, mas eu não consigo me purificar. Mas não é você. Você sabe que esse processo precisa ser feito. O processo de limpeza tem que ser feito. O seu problema é maior do que o da igreja. Por que Eva, a primeira igreja, a Eva, cometeu o pecado? Porque ela não sabia. Ela foi enganada. A igreja hoje, ela é enganada, ela não sabe. Ela não tem uma escolha. A igreja não tem escolha, mas a noiva tem escolha. É por isso que muitos não se salvarão. Porque eles tinham uma escolha em suas mãos e escolheram fazer o errado. E quando você escolhe fazer o errado, você está cometendo iniquidade. E Jesus morreu por nossas iniquidades. E mesmo assim você continua fazendo, você está dizendo, eu não preciso do sacrifício de Jesus. Mas quando a iniquidade chega na noiva, ela vai pegar e já vai saber o que precisa ser feito. Ela sabe que houve um cordeiro que morreu para levar aquilo, e aquilo não vai ficar sobre ela. Aí ela vai escolher. Olha que interessante. Isso é muito forte, você saber que você tem uma escolha. O mundo não tem a escolha que você tem. Quantos milhares, milhões, bilhões de habitantes tem no mundo? Você vê uma pessoa que já viveu 80, 90 anos, como eu vi um casal de velhinhos, de bengala. E você com seus 30, 35 anos, você tem uma escolha. Eles não têm escolha. A igreja, a pessoa, agora estou trazendo para dentro da onde você congrega, para dentro da congregação, as igrejas, vamos falar assim. Igrejas da mensagem. Não é denominação, igreja da mensagem. Igreja que prega a palavra, que prega a doutrina. Ali dentro tem aqueles que não têm uma escolha, porque é a igreja. Mas tem aquele que vai se alimentando da palavra, que é a noiva, e a noiva tem uma escolha. A noiva, ela passa pelo novo nascimento. A igreja não passa pelo novo nascimento. E quando você passa pelo novo nascimento, você nasceu na família de Deus. Está entendendo isso? Agora você começa a pensar como Deus, porque é Deus pensando através de você. A escolha não é sua mais. É por isso que o eleito, a noiva, a escolha dela é correta. Sabe por quê? Porque a escolha já não é mais dela. A escolha não era de Jesus. Jesus disse, o filho não pode escolher nada. O filho não pode fazer nada. A escolha não é nossa. Nós falamos que o eleito tem uma escolha, porque existe aquele que escolhe por ele.
Mensagem: o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Irmão Brana disse: alguém disse outro dia, quando eu estava conversando, disse: irmão Brana, o senhor não crê? O senhor não crê então que a igreja passará pela tribulação? A gente entra nessas coisas para você saber o que você precisa fazer. O irmão Brana disse: eu disse, creio que a igreja passará, mas a noiva não. A igreja passará pela tribulação, sim, Senhor, mas a noiva está livre disso. Ela irá no arrebatamento. Nenhum momento, num abrir e fechar de olhos, ela será levada para encontrar o Senhor nos ares. Ela não ficará aqui. Por quê? Porque não tem pecado nela. Gente, se tiver algo que você sabe que você precisa se libertar, se entrega na mão de Deus. O cristão, o eleito, ele se prepara hoje. Ele se prepara agora. Ele já vai dormir preparado. Ele já vai dormir preparado. Ele vai para o trabalho preparado. Você congrega todo dia. Você está na presença de Deus todo dia. Porque a